Olá pessoal, passamos de nível, vamos hoje falar sobre anatomia vegetal, falar dos órgãos vegetais, sabe? Raiz, caule, folha, flor, fruto, semente. Você já viu a parte de embriologia, já viu a parte de histologia vegetal, a classificação vegetal, olha as aulas, né? A ordem das aulas, bonitinho. E hoje nós vamos falar sobre raiz, porque nós somos raiz, tá? Quais são as funções de uma raiz? Pense bem, pense bem, pense bem. Claro, óbvio, fixar a planta ao solo, absorver nutrientes, e uma coisa que muita gente não lembra, armazenar nutrientes. Por quê? Porque a raiz é o principal órgão de reserva da planta, está enterradinha, guardadinha. É um bom lugar para esconder os nutrientes de animais que queiram comer os nutrientes da planta, não é verdade? Então, fixar a planta ao solo, absorção de nutrientes e armazenamento de nutrientes, tá bom? E a estrutura de uma raiz? Vê só. A raiz ela tem 4 regiões. Nós já falamos quase tudo sobre isso quando comentamos sobre a parte de histologia vegetal. Vê só. A primeira área, a mais jovem, a pontinha da raiz, é a zona meristemática, protegida pela coifa. Lembre-se que é o meristema. É o tecido em divisão, células jovens, com a parede bem fininha, bem delgada. Então são células frágeis, precisam de uma estrutura para protegê-las. A coifa. Tá? Então você está vendo aí, a coifa é o capacete da raiz que protege a região meristemática, que está o quê? Se dividindo. Está se dividindo, está aumentando o número de células, consequentemente é uma área de crescimento do vegetal. Tá bom? Beleza? A segunda área é chamada de zona lisa, zona de distensão ou de alongamento. Olha só. Ouça a palavra, eu sempre digo, olha, ouça primeiro o termo e tente ver se dá para relacionar. Zona de distensão, zona de alongamento. Por que isso? Porque, veja só, as células não estão mais se dividindo, elas não são tão jovens, elas não têm mais a capacidade de se dividir, mas ainda estão aumentando em tamanho, sim, o volume celular, os vacúolos osmóticos se juntando formando um único vacúolo grande e central. Esta zona também é uma zona de crescimento, só que é um crescimento diferente da região meristemática, não é em número de células, mas no tamanho da célula. Aí você vai dizer, professor, então esse é o crescimento de largura? Não, não. Nada de crescimento de largura. Estamos falando de crescimento de comprimento, crescimento primário, na ponta da raiz, a zona meristemática e a zona de alongamento. Continuando, já vem uma área mais especializada, a zona pilífera. Também falamos, tem os pelos absorventes, especialização da epiderme. Tá? E claro, qual é a função? Aumentar a superfície de absorção de quê? De água e sais minerais. É uma das funções da raiz. Inclusive, vou aproveitar e explicar por que a outra é chamada de zona lisa. É lisa porque não tem pelos absorventes. Ela também absorve nutrientes, mas bem menos. Porque a zona pilífera tem alta capacidade de absorção. Sobre ela, a gente precisa detalhar um pouco mais. Tá? Então, dá uma olhada nessa imagem. Essa figura é massa, mostrando 2 caminhos para absorção de água e sais minerais. Está vendo? Um que está com a linha tracejada e outro com a linha cheia, com a linha contínua. Beleza? Olha, essa linha está tracejada. Observe, preste atenção. Está vendo que o caminho está sendo feito por dentro das células, por dentro das células, está vendo? A gente diz que isso é um movimento de simplastia. Simplastia é por dentro da célula, tá? E o outro, da linha cheia, está passando por entre as células, tá vendo? Por entre as células, então isso aí é a apoplastia. Apoplastia, por entre as células. Eita, Lobo, e tem um melhor do que o outro? Não, não. São 2 caminhos diferentes que vão atingir o mesmo objetivo, que é o quê? Chegar ao xilema, porque o xilema é que vai levar a água e sais minerais da raiz até as folhas. Tudo bem. Agora tem uma observação aqui, que é o seguinte, aí é a segunda coisa que eu queria comentar. Quem disse que no solo só tem coisa boa para plantar? No solo pode existir alguma substância tóxica? Pode chegar a ter algum veneno que prejudica a planta? Pode. Veja só, se essa substância tóxica tentar passar por dentro da célula, não tem problema, que a célula vai fazer a seleção ali, né? Permeabilidade seletiva. Vai, não quero jogar fora, excreta isso aí que não presta. Massa. Foi uma coisa muito venenosa, pode até matar aquela célula, mas parou ali. Mas e se passar por entre as células? Se alguma substância tóxica passar por entre as células, poderia atingir o xilema. E se atingir o xilema, atinge a planta inteira. E pode matá-la.
É para evitar isso, que só na região pilífera, só nessa região de absorção de águas cerebrais, existe um tecido especial, chamado de endoderme. Você está vendo aí, olha aí no canto direito, embaixo da imagem, tem endoderme apontando essas células amarelas com um negocinho marrom entre elas. O que é isso? Esse negocinho marrom aí entre elas é uma deposição de substâncias que vão impermeabilizar essa região. É chamada de estria de Caspari, tá? Essas substâncias vão impermeabilizar essa região e evitar que qualquer coisa passe por entre as células. Nada vai passar por entre. Só vai passar por dentro das células. Então, a endoderme servirá como se fosse um filtro. Ela é que vai escolher o que é que passa por ela. E aí que, se for alguma coisa tóxica, a endoderme não deixa passar, não atinge o xilema, não vai ser prejudicial para a planta. Entendeu essa ideia? Dá uma olhada aqui em outro ângulo. Tá? Então, você tem aí o xilema e o filame verde, né? E aí, a endoderme como se fosse um paredão, ó, ao redor dela. E essa parte vermelha, esses quadrados vermelhos aí, é justamente essas substâncias que vão impermeabilizar o espaço entre as células. Não vai matar o tecido não, viu? Porque não veda o tecido como um todo, não. É só o espaço entre as células que vai ser vedado e aí impedindo que alguma coisa passe por entre essas células. Por apoplastia. E a última e quarta região, e talvez a mais importante, são importantes, mas assim, a maior de todas as regiões da raiz é a zona suberosa ou de ramificação. Olha, suberosa. Suberosa porque tem o quê? Suber. Claro. E se tem suber, teve crescimento o quê? Secundário, crescimento em largura. É a maior das regiões da raiz, é a responsável por armazenar os nutrientes, é a responsável por fixar a planta ao solo. Quais são as funções de uma raiz? Fixar a planta ao solo, armazenar nutrientes, absorver nutrientes, tá tudo aí, é estrutura, tá certo? Ó, quando a gente se interessa por uma raiz, a gente se interessa para comer, né? Pela região suberosa, pô. Uma cenoura, uma beterraba, tá? Uma batata doce. São todas essas regiões, né? Suberosas, né? Que é rica em nutrientes, que nós vamos atrás para nos alimentar. Ela também é chamada de zona de ramificação porque é dela que partem as raízes secundárias que têm a mesma estrutura da raiz principal. Então tem zona meristemática, zona lisa, zona pilífera e, claro, zona suberosa. Tá bom? Sabendo isto, vamos aos principais tipos de raízes. Lembre-se que estamos falando de angiospermas, né? Angiosperma que é a planta completa, que tem tudo. E aí existem dois principais tipos de raiz. A raiz axial, ou também chamada pivotante, e a raiz cabeleira, ou também chamada de fasciculada. Tá? A raiz axial ou pivotante é uma raiz que ela tem um eixo principal e dela partem ramificações. Feito o nosso organismo, nós temos um eixo principal e dele partem ramificações, que são menores do que o eixo principal. Né? Inclusive, o nosso esqueleto ele tem duas porções, né? Os ossos da cabeça, pescoço, tronco são chamados de esqueleto axial. E os ossos, os membros, são chamados de esqueleto apendicular. Bom, mas voltando aqui para a planta, então a raiz axial é uma raiz profunda. Inclusive, vê só, para vestibular, sempre que você toma o bioma mais citado em vestibular é a caatinga. Existem plantas da caatinga que têm uma raiz axial extremamente profunda e isso é uma adaptação ao ambiente seco. Por quê? Porque ela vai buscar água dos lençóis freáticos, ela vai buscar água lá de baixo, de uma profundidade muito grande. E daí, Lobo? E daí que ela não fica dependente das chuvas. Inclusive, algumas dessas plantas, como o juazeiro, elas ficam verdes o ano inteiro. Por quê? Não está dependendo da chuva. Ela vai buscar água lá embaixo o tempo todo. Entendeu essa ideia? Já outras plantas, também da caatinga, não quer dizer que é só da caatinga não, tá? Estou dando um exemplo que é o bioma mais citado. Tem raiz cabeleira, que é a raiz fasciculada. Como assim? A raiz cabeleira, ela é uma raiz mais superficial, mas é extremamente ramificada, tem uma alta superfície de absorção. Então, por uma palmeira como a carnaúba, tá? Ela tem uma raiz cabeleira. E daí que ela, quando chover, no sertão chove concentrado, né?
Então, assim, chove naquela período, aí chove muito, aí ela vai absorver o máximo, de água, porque a raiz cabeleira, né, superficial, extremamente ramificada, vai absorver muita água, e vai armazenar onde? No parênquima, no aquífero. Por isso que você vê umas palmeiras, parece uma bola no meio, assim, uma bola, parece uma barriguda, né? Tem até uma planta que se chama barriguda, mas não é palmeira não. Mas que tem um parênquima, um aquífero bem desenvolvido, para armazenar água, para durar o ano todo. Então, estratégias diferentes que atingem o mesmo objetivo, que é sobreviver no ambiente. Esses são os dois principais tipos de raízes, tá? Em angiospermas. Então, vai ter um ou vai ter outro, independentemente do bioma, tá? Mas vão ser, como disse, estratégias diferentes. Você, com certeza, já teve essa experiência de for lá arrancar um pé de mato. Se você for tentar arrancar esse pé de mato e demorou, não conseguiu, você tem que ir com força e você é isso. E você tem que fazer força danoso, partir o negócio, raiz axial. Mesmo de uma planta pequena, a raiz axial é uma raiz profunda. Já se você pegou, puxou aquele pé de mato, não vou fazer isso com o jardim de ninguém não. Puxou um pé de mato qualquer aí, ele veio fácil na sua mão, é a raiz cabeleira. Inclusive, quando você puxou, ela veio fácil, ela veio com um bocado de terra assim, agarrado nela, parece uma rede de terra, né? Por quê? Porque a raiz cabeleira, ela forma como se fosse uma rede mesmo. E ela agrega a terra muito boa para combater a erosão. Tu já fosse assim, passando por estrada e ver uma barreira toda gramada, cheia de grama. Por quê? Porque grama tem raiz cabeleira. E aí, muitas vezes, grama é uma barreira para quê? Ela agrega a terra, combate a erosão, evita o deslizamento da barreira. Usar a botânica para resolver problemas, poxa. Tá? Soluções ecológicas. Então se ligue nessas coisas, tá? Isso pode ser um argumento para você, tanto numa redação, quanto tá, num quesito de prova que exija esse tipo de coisa, tá bom? Vamos continuar. Olha só, além desses dois tipos de raízes, existem outros tipos de raízes. Existem outros tipos. Uma planta pode ter mais de uma raiz. Oi? Pode. Conhece isso aí? Conhece essa? Essa aí é uma raiz de mangue, o pneumatófora, uma raiz respiratória. Ou seja, respiratória? E planta respira? Claro que respira. Ela precisa de oxigênio para fazer a respiração, sei lá. Professor, mas a planta não produz oxigênio? Eu sei, nas folhas, mas não transporta oxigênio pelo floema, e muito menos pelo xilema. Então a raiz tem que conseguir oxigênio aonde? Do solo. É por isso que o agricultor, antes de plantar, antes de semear o solo, ele vai fazer o quê? Arar o solo. Arar, como assim? Ele vai revolver o solo para aerar o solo. Entendeu? Isso vai ser uma dificuldade na planta, para a planta no mangue. Por quê? Porque o solo do mangue é um solo redutor. É um solo pobre em oxigênio. Mas, professor, o mangue não é um berçário de animais, de plantas não. É um ambiente extremamente difícil para as plantas. Tá? Porque, primeiro, é um solo salino, dificulta a absorção de água. É um solo lamoso, lama dificulta a fixação da planta ao solo. Não é? E é um solo redutor porque é cheio de bactéria aeróbia, cheio de bactéria decompositora. O cheiro do mangue é característica da decomposição. Outro bioma muito citado, né? E aí que elas vão consumir muito oxigênio, não vai ter oxigênio no solo, ou vai ter muito pouco oxigênio no solo. E aí, o que é que essa planta faz? Ela tem, não é toda planta tem isso não, e nem toda planta vai desenvolver isso não. É o contrário. Se tu pegar uma planta que não tem uma estrutura, não tem uma adaptação dessa e jogar no mangue, ela morre. As plantas de mangue elas têm que ter adaptações para poder conseguir oxigênio do ambiente. Uma dessas adaptações é essa. São os pneumatóforos, raízes respiratórias. Inclusive, tem um negócio particular louco. Ao contrário de todas as outras raízes, os pneumatóforos crescem para cima. Cresce para cima, velho. Normal a raiz é crescer para baixo, né? Mas pneumatóforo não. Pneumatóforo, quase que não sai, cresce para cima. Outra raiz que tu deve conhecer, talvez você não saiba pelo nome, é a raiz grampiforme, tá? Conhece essa planta? Ela é chamada de era, tá? É aquela que sobe no muro, era com H, tá? É aquela que sobe no muro, tá ligado? Tá ligado? Olha, ninguém vai pensar que vai plantar no muro não, pô. Se planta na areia, do lado do muro, na terra. Ela tem raiz normal, axial, para fixar a planta ao solo, para absorver nutrientes. Só que o caule dela é mole. O caule dela é volúvel, o caule dela é mole. Entendeu? E aí que ela só sobreviveu porque a raiz dela tem outra raiz. Ela tem uma raiz acessória chamada grampiforme que faz isso aqui, ó. Grampeia
o caule em um lugar mais alto, numa árvore, num poste, no muro. Muro. Esse raiz grampiforme. Então ela vai fixar o caule no lugar mais alto. Para que isso? Para sustentar as folhas, luz, fotossíntese, claro. Entendeu? Outra. Austório. O austório é uma raiz sugadora encontrada em plantas parasitas. Como assim? Essa planta aí que você está vendo, ela é chamada de erva de passarinho. Essas raízes que ela tem parecem inocentes. Não. Elas rasgam o caule da outra planta. Tá vendo? Isso é o caule da outra planta. Essa vareta aí é o caule da outra planta. Ela vai rasgar o caule da outra planta e vai sugar os nutrientes da outra planta. Planta parasita. Agora, vê só. Ela vai sugar a seiva, mas vai sugar que seiva? Seiva bruta ou seiva elaborada? Preste atenção na foto. Preste atenção na foto. Olha essa planta. Tá vendo que ela tem folha? Tá vendo que ela é verdinha? Ela faz fotossíntese. Se ela tem fotossíntese, qual é a seiva que ela está sugando? Claro que é a seiva bruta. Porque se ela estiver sugando a seiva elaborada, não precisava ser verde. Não precisava ter folha, não precisava fazer fotossíntese. Porque já estava sugando a seiva elaborada, já estava sugando a glicose. Então ela é verdinha por quê? Porque ela suga a seiva bruta. Existem plantas que sim sugam a seiva elaborada. Você já ouviu falar de erva de passarinho? Erva de passarinho é uma planta. Besteira. Lobo, pelo amor de Deus, você é demente. Erva de passarinho é essa. Essa aí. É a erva de passarinho. A outra que eu ia dizer, saiu enrolado, né? É o cipó chumbo. Cipó chumbo. Negócio amarelo. Tu vai ver, vou botar uma foto aí. O cipó chumbo. O cipó chumbo, ele suga a seiva elaborada. Aí, ele não precisa fazer fotossíntese, não precisa ter folha, nada disso. E planta que não faz fotossíntese, tem. Tu sabe que biologia, a exceção é a regra, né? Sempre tem, né? Continuando. Ah, isso aí. Também de mangue, né? Só que isso aí é uma estratégia diferente. Vai chegar no mesmo ponto. A raiz escora ou adventícia, vai ser um braço assim, ó, saindo do caule. Para quê? Segurar a planta, fixar, sustentar a planta, né? Eu disse que o solo do mangue é um solo lamboso. E olha, e essa também é raiz respiratória. Ela também faz troca gasosa. Ela também absorve oxigênio. Então ela faz os dois serviços. Ela segura e ela também vai fazer troca gasosa. Raiz escora ou adventícia. Outra raiz. Menina, muita raiz. Calma aí. Calma. Tá terminando. Raiz tuberosa. A raiz tuberosa é uma raiz que acumula muitos nutrientes. Como você está vendo aí, a mandioca, tá? A macaxeira, a batata doce, a beterraba, a cenoura, o rabanete, o nabo, tá? São todas raízes tuberosas, raízes que acumulam nutrientes. Cuidado com batata inglesa, tá? Batata inglesa não, batata inglesa é caule, a gente vai falar depois. E finalmente a última raiz tabular. Raiz tabular conhecida popularmente como quebra-calçada. Você já tropeçou numa dessas? Não tropeçou? Claro que tropeçou. Existem duas coisas certas da vida. Uma que você vai morrer e outra que você vai tropeçar numa raiz dessa. Se você ainda não tropeçou, não se preocupe, você tropeçará. Tá? Essa raiz ela ajuda a planta a se fixar, a sustentar, claro. E ainda tem outra vantagem, ela delimita uma área ao redor, impedindo que outra árvore de grande porte cresça próximo dessa. Entendeu? Diminuindo a competição. Então ela diz assim, ela delimita um perímetro ao redor dela e diz, este solo aqui é meu. Raiz tabular. Sabendo de tudo isso, claro, vamos usar um exercíciozinho, né? Então você dá aquela parada no vídeo para você fazer o exercício. Enquanto isso eu estou enrolando aqui, para você poder fazer isso, parar o vídeo, entendeu? E aí fazer o exercício, eu vou resolver o exercício agora. Beleza? Segundo Darwin, todos os organismos lutam para sobreviver a cada instante de suas vidas. Os mais aptos a enfrentar os desafios em cada contexto particular têm mais chances de sobreviver, claro, às adaptações. Considerando as condições peculiares da caatinga, como desafios enfrentados pelas plantas desse bioma, qual das alternativas não apresenta uma característica adaptativa dessas plantas? Aí diz, letra A. Uma cutícula altamente impermeável. Isso é cutícula, né? Aquela camada de cera. Isso é bom. Entendeu? Então isso aí não é essa não.
Letra B. Caules que armazenam água. Também bom para caatinga. Bom. Letra C. Folhas transformadas em espinhos. Também, não falamos isso ainda, mas claro, as folhas atrofiadas em espinhos, porque a folha transpira, lembra? Através dos estômatos. Característica. Letra D. Raiz de pneumatóforo. Oi? Pneumatóforo. Isso é de caatinga? Pneumatóforo é raiz de mangue, meu irmão. Tá vendo que tu tá botando adaptação no lugar errado? Letra D de dado. Tá? E a outras raízes bem desenvolvidas, é aquela história da raiz axial lá embaixo, lá bem profunda, tá bom? É isso, meu povo. Então, assim, hoje fomos raiz. Vai nos seguindo, dê a curtida, continue, porque temos muitos órgãos vegetais a discutir. Um abraço a todo mundo e até o próximo vídeo.